Olá, boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Hoje eu vou contar um pequeno testemunho acerca da minha história nesse mundo evangélico, a respeito da minha caminhada de fé, desde o ano de 2010 ou 2011, não, desde o ano de 2009, na verdade, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo na Assembleia de Deus, no APU em Castanhal. Então, de lá, passei por outra igreja batista, onde fui batizado no Espírito Santo. E depois que eu fui batizado no Espírito Santo, Deus permitiu que coisas acontecessem para forjar meu caráter, para que eu não fosse soberbo. Deixou que um espinho na carne entrasse em mim, um mensageiro de Satanás, para, assim como fez com o apóstolo Paulo, me esbofetear de certa forma, e não deixar que eu me gloriasse das coisas que o Senhor me falava, que o Senhor me revelava. E eu demorei muito para entender esse quesito, né, a respeito do corpo, porque eu sofria tanto. Por que eu vivia na mesma situação? Por quê? E aconteceu uma série de coisas. Fúria, ódio das pessoas que me magoavam, e não entendia que essas coisas aí Deus já havia sarado. Bastava que eu tivesse fé para ser livre destas coisas, que não é difícil de ser livre. Porque não custa a gente liberar um perdão, né? Não custa a gente pedir perdão, não custa a gente corrigir a nossa vida diante do Senhor Deus. Então, é isso, queridos. A nossa oferta para ser aceita é preciso que estejamos bem com o nosso irmão, perdoado de toda ofensa e calúnia, porque não é da vontade de Deus que a gente venha caluniar nossos irmãos, não é da vontade de Deus que a gente venha zombar das coisas sagradas de Deus. Por isso a gente pede perdão a Deus por essas situações, porque às vezes a gente faz uma coisa e tem vergonha de pedir perdão a Deus. Mesmo que na Bíblia esteja escrito que é necessário confessar os pecados somente para Deus, é necessário também que peçamos perdão para os nossos irmãos em Cristo. Estou deixando o Espírito Santo me avivar, me fortalecer. Porque a sabedoria que Deus nos deu, ela é maior do que tudo. A sabedoria, ela é a justiça de Deus em nós. Quando a gente é justo, a gente consegue fazer coisas incríveis, coisas fantásticas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. A questão é, irmão, você tem vontade, você tem coragem de pedir perdão a um irmão por algo que você fez? Se você não tem, se refugie em Deus, que Deus sabe todas as coisas e sabe como trabalhar esta questão. Às vezes não é nem necessário que você peça perdão ao seu irmão, mas que você apenas tenha um bom sentimento de comiseração por ele, de misericórdia, amor e respeito por ele diante de Deus. E eu sei que Deus é poderoso para perdoar você e livrá-lo, limpá-lo de toda vergonha, de todo ódio, de toda teimosia, de todas as coisas que você faz escondidas, e te livrar de toda aflição. Todas as aflições momentâneas, Deus é capaz de livrar a sua alma, a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Então, se você adulterava, que você não adultere mais. Se você roubava, que você não roube mais. Se você mentia, que você não mente mais, como diz a palavra do Senhor. E assim você vai crescendo na fé, crescendo com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e vai cada vez mais sendo mais amado, mais respeitado por Deus nosso Senhor, crescendo na fé, em nome de Jesus. Aleluia. Também quero relatar aqui um fato muito triste que aconteceu. A minha avó faleceu ontem e hoje foi o enterro dela. Minha avó se chamava Ana Cardoso Godinho. Ela tinha 90 anos e infelizmente hoje a gente levou ela. Hoje desde ontem, né, ela foi velada e hoje foi o enterro dela. Desde ontem ela estava sendo velada, na verdade, hoje foi o enterro dela. E eu tô triste por causa disso, porque era uma pessoa muito amiga, companheira, uma pessoa que conversava comigo, uma pessoa que eu podia contar, uma pessoa que orava por mim, uma pessoa que eu orava por ela, uma pessoa que eu cuidava dela, uma pessoa que ela cuidava de mim.
espiritualmente falando, né? Porque de vez em quando o Espírito Santo falava, vai lá ver a tua avó, fazer uma oração por ela, abençoar a vida dela. E às vezes eu avisa que ela estava dormindo. Aí eu estendia a mão para ela e falava, ó Senhor, olha a minha avó, cuida da minha avó, proteja a minha avó, que ela está dormindo, que ela precisa descansar. Então era assim, entendeu? E a minha avó ela me ajudou numa situação muito difícil de libertação, em que só uma oração forte dessa poderia me libertar de uma situação quase que de possessão. E a minha avó, tocando na minha testa, fazendo oração, fez com que o inimigo caísse por terra e derrotou ele. E desde esse tempo, graças a Deus, a minha vida vem melhorando cada vez mais. E o inimigo ele tem se apartado, porque apesar de toda a calúnia, apesar de toda a difamação que ele inventa, de toda a tentação que ele inventa a nosso respeito, ele tem se afastado de nós pelo poder do nome de Jesus, porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue do Cordeiro é poderoso para curar nossa dor, para curar nossa mente, para curar o nosso coração ferido. Então, que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que nenhum mal nos suceda, mas que o Senhor venha nos abençoar ricamente nesta noite, nos dando sono tranquilo, abençoado, cheio de virtudes, para que a gente possa ter como aplicar no dia a dia. O Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor também é um Deus de justiça. O Senhor é aquele que dita as regras, o Senhor é aquele que faz com que as coisas aconteçam em determinado tempo, né, de acordo com um processo muito importante, que é o processo de crescimento espiritual. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida, e vida com abundância. Porque o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso é Jesus em João 14,6. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é a saída das situações mais difíceis da nossa vida. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada em sua obra. A obra não anda sem Jesus, mas Jesus é o cabeça que veio para instruir a sua igreja, para que possa crescer, para que possa desenvolver de acordo com sua vontade, de acordo com o seu querer. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que não nos abandona, que não nos deixa sem respostas. E a resposta é que a gente, às vezes, inevitavelmente precisamos de apenas um amigo, de apenas uma pessoa que a gente possa dar um abraço, um apoio moral para que a gente possa vencer. Por isso, então, estou deixando essa mensagem aqui como um apoio moral importantíssimo para que você, querido jovem, possa vencer essa situação tão difícil na sua vida, que para Deus não é nada. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, porque só o Senhor que pode todas as coisas, só o Senhor que pode fazer de você vaso de honra. Não eu, não nem ninguém, mas só Deus. Só pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, que chama-se de Jesus Cristo, o justo, aquele que peleja com justiça, aquele que peleja com verdade, aquele que peleja com amor, aquele que é o nosso escudo protetor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E para terminar, eu gostaria de cantar uma música se exaltando o Pai. Assim, de que assim, Pai, o meu Pai, o meu papai, o meu Pai, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus eterno Pai, Deus eterno Pai, nunca me deixou, nunca me abandonou. Deus que nunca me deixou, nunca me abandonou. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus eterno Pai, Deus eterno Pai,
que nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca me deixou, nunca me abandonou. Deus que é todo poderoso, Deus bondoso, magnificado, poderoso, glorioso, e eu estou aqui, e eu estou aqui. Deus de maravilha, Deus eterno, Deus bondoso, Deus que tudo pode por amor do seu povo. Te amo, meu Jesus, te amo, meu Deus, te amo, meu Jesus, te amo, meu Deus, te amo, meu Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja em nossos corações agora, para aquecê-lo, para renová-lo, para curá-lo, para enchê-lo do seu Espírito Santo. Não nos abandone nem a paz nem a benignidade. Não nos abandone a hospitalidade. Que venhamos exercer a hospitalidade, porque muitos fazendo isso hospedaram anjos e não sabiam. E quando se hospeda o anjo do Senhor, coisas boas acontecem na nossa casa, na nossa vida. A paz, a prosperidade, a saúde, a bonança, a bênção sem medida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar. Tem outra que é assim, ó. Tem outra que é assim. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pois eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem, o quê? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Todo ser que vive deve louvar o nome do Senhor, conforme está escrito lá no Salmo 150. Todo ser que vive louva o Senhor. Inclusive, Gabriela Rocha tem uma canção que diz assim:
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se destrói. Não há outro nome comparado, grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E tem mais uma música muito interessante que eu acho bom da gente colocar nessa live, nesse vídeo, que chama-se assim, ó. Eu não mereço, filho do homem, tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei, ó Senhor Jesus, perdão, com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, sou livre, sou livre. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, sou livre. Aleluia, glória a Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor, com muito amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, sou livre, sou livre. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre, sou livre. Aleluia, glória a Deus, filhos. Que a gente venha ter uma boa noite, um sono tranquilo, abençoado por Deus. Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade de ter falado a voz hoje. Desejo tudo de bom na vida de vocês, que vocês sejam felizes, alegres, que vocês cantem, que vocês pulem, que vocês se alegrem na presença do Senhor. E sacuda a poeira e pisa na cabeça do adversário de vocês, pisa na cabeça do diabo. Não deixa que nada venha decepcionar vocês, o dia de vocês, porque somos mais que vencer em Cristo. Já mais que vencedores.
por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.